te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, sedes favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, no versículo de 5 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus diz: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra, de revolução, não fique apavorado. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fome, peste, e em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa semana, sempre ela vai nos conduzir a uma reflexão sobre o fim do ano litúrgico. Domingo nós celebramos a festa, a solenidade de Cristo Rei do Universo. Então é um tempo da gente fazer uma recapitulação, né, de nossa vida de fé. Como que nós vivemos esse tempo, né? Esse ano que liturgicamente vai encerrar essa semana. Já celebramos domingo o Cristo Rei, mas vamos refletindo durante essa semana, porque no próximo domingo já começamos a rezar sobre um novo tempo, um novo ano litúrgico, que é o primeiro domingo do tempo do Advento. Então é para fazer um balanço da nossa vida de fé, porque nós precisamos estar sempre atualizado na graça de Deus, porque nós, muitas vezes, na nossa vida, nós ficamos preocupados com muitas coisas e deixamos a nossa vida de fé meio esquecida, e não devemos fazer isso. Precisamos sempre estar atualizados. Então esse tempo é um tempo
de nós fazer uma análise, como que eu vivi, como eu estou vivendo na minha fé. Se o fim dos tempos chegasse hoje, será que eu estaria preparado para ir ao encontro de nosso Deus? Que toda essa vivência de fé, os sacramentos, a igreja, o templo, tudo isso é com o único sentido de nós caminhar com Jesus. Então, essa é uma semana da gente analisar sobre isso. Se Jesus voltasse hoje, ele me encontraria num estado de graça? Então, essa é a grande reflexão. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas e esquecemos daquilo que é significativo. Aqui Jesus dá até um alerta para nós, falando sobre o templo. Muitas vezes ficamos preocupados com o prédio, com o templo, não que não tem sentido, né? Termos uma igreja como nós temos a nossa paróquia Santa Teresa de Jesus, cada dia vai ficando mais bonita, a gente se orgulha de tê-la, mas com essa estrutura de pedra, ela só tem sentido se o templo que somos nós, né, o templo que é o coração de Deus, ele realmente está vivo dentro de nós. Esse é o sentido da nossa vida de fé. O templo, pedra, ele vai passar. Agora, o que vai ficar eterno é o amor. Quem é amor? São João diz que Deus é amor. Então, nós precisamos seguir esse Deus, fazer em tudo a vontade dele, para que possamos, então, ser eterno. Porque se Deus é amor e Deus é eterno, o amor nos eterniza. Que nós possamos, então, vivenciar através de uma vida de oração, através de uma vida de sacramental, através de uma vida de meditação e através de uma vida de serviço a Deus na pessoa daqueles que mais necessitam da nossa ação. E aí Jesus orienta que nós não precisamos ficar com medo do fim dos tempos. Porque, na verdade, amados, se nós for olhar para a nossa vida, quem já passou lá dos 50, dos 60, os cabelos estão branqueando, as fragilidades físicas vão aumentando, né, as rugas vão aparecendo, as enfermidades vão sendo mais constantes. A gente vai observando que o tempo passou e quanto mais o tempo passa, mais encurta a nossa vida. A morte, ela fica sempre trabalhando dentro de nós, falando, passou muito depressa todos esses 60 anos, imagina, né? Como nós já estamos desembocando aí na morte. A morte é né? Então nós não precisamos ter medo do final dos tempos. Nós precisamos, porque nós podemos deixar de existir a qualquer momento. Nós precisamos ficar com medo de não estar agradando a Deus. Então esse templo que somos nós, esse templo que é o coração de Jesus, que é o coração da Trindade Santa, esse templo então precisa ser cuidado. E esse nós temos que zelar, porque vai chegar um momento que a gente muitas vezes nem espera, né? Eu estou falando aí daquelas pessoas que já vão ficando velhas e vão tendo esse sentimento de que a vida vai abreviando, mas muitos nem ficam velhos, né? Porque é assim o estado que nós nos encontramos. Então, o final do mundo, não precisamos ficar com medo, mas vamos ficar, né, vivendo de uma forma onde nós nos preocupamos com a finalidade da vida. Qual é a nossa finalidade? A nossa finalidade é viver o amor, porque só o amor é eterno. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança.
falta com Deus no coração. Só Deus te basta.